E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Félix e estou aqui mais uma vez para explicar as funcionalidades da aplicação do LabCE, certo? Lembra vocês que ela funciona no mobile, então quer dizer que você pode utilizar essa aplicação no seu navegador do seu celular e assim dessa forma você está tirando dúvidas, enfim, utilizando as ferramentas do usuário da melhor forma possível, beleza? No vídeo anterior, que já nesse momento já deve estar postado aqui, nós fizemos um vídeo no qual explicamos como funciona para você editar as informações do seu usuário, caso você tenha feito alguma coisa errada, e como você faz para excluir esse usuário caso você não necessite mais e aí não precise mais dessas informações. Beleza. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como abrir um chamado, cadastrar um chamado, seja ele para solicitar um computador em um determinado horário que você vai precisar para fazer um trabalho, seja ele para você solicitar um chamado para dizer que está havendo algum problema em um determinado equipamento de uma sala, por exemplo, o projetor está quebrado, não está funcionando da maneira correta, cabo HDMI, essas coisas, vocês poderão abrir um chamado. Um professor que quer dar uma aula em um determinado horário e quer, por exemplo, ele quer que das 3 às 6 da noite o laboratório esteja reservado para ele dar uma aula específica ou um workshop de uma determinada disciplina. Também abrir em cadastrar chamado. Essa função cadastrar chamado funcionará tanto para usuários professores quanto para usuários alunos, certo? Então, bem, é isso. Qualquer dúvida em relação à parte de cadastro e chamados, vocês deixam aqui no comentário, certo? Bem, vamos lá. Vocês vão clicar no botão de chamado e aqui vai abrir esse formulário com o chamado, beleza? E aqui tem informações que você precisará preencher para que esse chamado seja enviado. Claro que você pode deixar algumas dessas informações em branco, porém na hora que formos conferir esse chamado e ver se essa solicitação poderá ser aceita, se você não preencher corretamente os dados, ficará muito difícil para a gente aprovar o seu chamado, a sua necessidade, porque a gente não terá as informações corretas sobre você, sobre o que você precisa, e ficará muito complicado para a gente entender quais as suas necessidades. Bem, uma coisa que eu preciso deixar claro é que aqui, nas informações que você irá utilizar para fazer o preenchimento desse chamado, você precisa utilizar exatamente essas funções aqui, essas informações aqui, seja o seu nome, o seu e-mail ou a sua matrícula, devem consecutivamente bater com essas informações. Por quê? Porque no nosso sistema, para você conseguir cadastrar uma informação dentro do banco de dados da aplicação que a gente está utilizando aqui, primeiro é feito um teste para saber se o seu usuário existe. Caso você digite seu nome errado, digite sua matrícula errada, ou qualquer outra informação aqui relacionada ao usuário, que nesse caso aqui que se aplica para a gente, para esse exemplo, é apenas a matrícula e o nome, seu chamado não será aceito pela plataforma. E é assim impossibilitando que você faça o chamado. Então, eu peço a vocês que se atentem a essas pequenas dicas que eu já estou passando aqui para vocês. Por exemplo, você não abriu o chamado, eu tive problemas a fazer um chamado, mas eu estava digitando meu nome errado, ou estava digitando minha matrícula errada, e aí fica muito difícil para a gente corrigir esses problemas, sendo que não é um problema relacionado à matrícula, não é relacionado à aplicação em si, e sim um problema de inserção de dados do usuário. Então eu peço que vocês se atentem muito sobre isso, peço encarecidamente que não fiquem chateados ou com qualquer outra sensação, porque isso é uma forma de proteger vocês, até mesmo de uma pessoa criar um usuário fake e utilizar informações parecidas com as suas e dessa forma, por exemplo, acessar seu usuário de maneira indevida e modificar coisas que não deveria estar fazendo, entendeu? Então, bem, é isso. Vamos lá para a parte do cadastramento de um horário. Bem, aqui já tem informações porque já foram utilizadas para fazer teste, certo? Mas você vai fazer o preenchimento cordial das informações
Para esse exemplo, como eu já fiz os testes na plataforma, já tem uns exemplos pré-prontos. E aqui, deixa eu colocar aqui o local. LabCE, no caso seria o Laboratório do Centro de Educação, certo? E aqui poderemos colocar uma data. Hoje a data de hoje é 4 de fevereiro de 2022. Vamos colocar aqui dia 22 de fevereiro de 2022. E a minha necessidade, preciso de... na verdade, eu posso colocar assim. Vamos lá, vamos ver uma coisa interessante aqui. Na sala de... Deixa eu chutar uma sala aqui. Sala 306 do bloco de aulas. Está com problema. Está com problema no cabo de conexão com o notebook. Certo? Pronto, preenchi todas as informações corretamente. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui marcar. Por quê? Dessa forma, seja um chamado, seja uma solicitação para uma atividade no laboratório, seja qualquer outra coisa, eu vou poder fazer essa marcação e assim aguardar que seja aprovada ou não e receber esse feedback de volta para mim. Como eu posso saber se meu chamado foi registrado? Eu venho aqui em lista de chamados ou lista de chamado e vou procurar pelo chamado que eu fiz. Aqui está meu nome, minha matrícula e as informações, beleza? Aqui eu tenho 3 chamados abertos, todos estão pendentes, porque para isso seria necessário que o administrador, no caso, as pessoas que estão gerenciando o laboratório, aprovassem meu chamado. A partir do momento que eles verificam esse chamado, que será feito periodicamente todos os dias. Então, se você precisa de, por exemplo, reservar o laboratório para amanhã, então você tem que fazer hoje, em um horário das 7 da manhã às 18h30 da tarde, porque ficará muito difícil a gente reservar um laboratório para você se outro professor já tiver feito isso antes, entendeu? Então, o quanto antes você reservar essa atividade, mais fácil será para a gente conseguir fazer a aprovação disso. Caso seja aprovada a sua solicitação, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esse status que aqui está pendente ficará verdinho com aprovado ou vermelho com reprovado. Caso seja reprovado, você pode editar. Caso você tenha inserido alguma informação que não seja correta, você vem aqui na aba de editar, coloca alguma informação. Por exemplo, eu vou colocar só aqui na sala 307, por exemplo, eu errei o número da sala. Aí eu vou aqui corrigir isso, volto na minha lista de chamados, o chamado vai voltar a ser um chamado pendente, só que eu continuarei aguardando pelo feedback de retorno do administrador do laboratório. Caso tenha tudo ocorrido bem, caso ele tenha sido aprovado ou não pelas devidas informações, ou até mesmo, por exemplo, se você fez um pedido para reservar o laboratório, seu professor precisa dar aula hoje, mas você fez a reserva hoje, é muito difícil a gente fazer essa reserva para você, caso já tenha um outro professor com o mesmo horário. Por quê? Porque já foi feito previamente antes desse momento, certo? E aí você vai receber esse feedback. Caso você não queira mais essa informação, você pode vir simplesmente aqui, deletar essa informação da lista, e aí você continuará com aquelas. Caso você, por exemplo, você deletou todas, que aqui eu tenho alguns exemplos bem peculiares, vamos dizer assim, que eu estava testando a plataforma. Caso você não tenha aberto nenhum chamado, essa será a sua visualização dessa página. Lembrar vocês que também irá funcionar na versão mobile. Então vocês terão não ficará tão bonito quanto a gente espera, mas ficará da maneira correta. E
em qualquer momento, de qualquer lugar da aplicação, você pode apertar o botão sair e assim deslogar seu usuário, beleza? Por último, mas não menos importante, esse vídeo ficará um pouquinho grande mesmo, já está aqui na casa dos 10 minutos. Vem a visualização do laboratório, eu preciso até corrigir isso aqui, visualizar, tá? Se está errado, espero um pouco de paciência, mas aqui, no qual você poderá visualizar os status do laboratório. Serão apenas 3, depois a gente vai implementar isso aqui, como eu falei para vocês. Essa aplicação ainda está em beta, peço desculpas também pelo fungado, porque estou com uma crise alérgica no dia referido, e aí a gente não pode, né, deixar essas coisas passarem, mas, bem, continuando, no qual vocês poderão visualizar os status no qual o laboratório está. Futuramente, a gente irá implementar nessa aplicação uma forma de você clicar no computador de determinada coluna que está aqui e fazer, por exemplo, eu quero reservar esse computador. Você é um aluno, quer reservar esse computador, mesmo que não tenha, mesmo que esteja no horário de aula, mesmo que você poderá fazer essa reserva. Por quê? Porque o laboratório está lá livre, beleza? No momento, a gente só está fazendo o seguinte, notificando para vocês se o laboratório ele está sem reserva, que todos os computadores estarão com esse status azul, certo? Caso, por exemplo, o computador está livre, não está tendo aula, não está tendo workshop, não está tendo nenhum evento dentro do laboratório, e aí os alunos podem entrar com fluxo e tal, estará com esse status, beleza? Caso algum professor tenha reservado para algum determinado horário, você perceberá que esses computadores estarão com esse status amarelo. E aí podem ocorrer duas coisas. Uma, que esteja reservado, mas, por exemplo, são 10 horas de manhã e o professor reservou para 1 hora da tarde. Então você poderá utilizar esse computador das 10 às 1 hora da tarde. Porém, a partir do momento que o professor entrar e começar a acontecer o evento que ele solicitou, seja ele um workshop, seja ele uma aula, esse status que estava amarelo de antes reservado estará para verde, que é em uso. Em uso quer dizer que o professor está utilizando naquele momento, está acontecendo alguma coisa relacionada seja ele uma aula, um workshop ou qualquer outra coisa que possa acontecer dentro do laboratório, certo? Espero que eu tenha conseguido